Justamente eu ia te perguntar isso, assim, porque a gente tá falando do que são os problemas em relacionamento hoje, né? E onde é que Deus entra nessa fórmula? Porque a gente vê hoje, pelo menos é a minha percepção, que cada vez mais tem pessoas acreditando menos em Deus, tá aumentando o número de pessoas ateias, agnósticas, né? Sim. E hoje em dia você vê pessoas até que falam que acreditam, mas você percebe que é meio que modinha, não assim vai seguir o Sim. que a Bíblia diz. Virou modinha casar na igreja, né? Mas Sim. não Que é bonito botar no Instagram. Exato, porque é bonito e não quer dizer que você tá disposto a seguir aquele compromisso que você, em tese, está fazendo diante a Deus ali, né? Então você não acha também que... Da onde entra o fator Deus nos problemas que estão tendo também nos relacionamentos? A ausência de Deus talvez seja a causa principal de dissolução de relacionamentos e dissolução matrimonial. Porque quando você entra num relacionamento sem Deus, você entra no que eu chamo de relacionamento horizontal. É um casal, um homem e uma mulher, e eles estão num processo de negociação. Porque são dois agentes, duas entidades, então o tempo todo tem uma negociação de eu te dou isso, você me dá isso, e você me faz feliz, eu te faço feliz. É uma negociação. E aí vai ter uma conta de saldo afetivo, conforme você faz coisas para um lado, sobe o crédito, conforme tira, não faz, cai o crédito, e no final, a qualidade do relacionamento é o saldo afetivo entre os dois. Entendi. Só que nem eu falei agora há pouco, matrimônio é a disposição em você ceder naquilo que você tá certo. Como é que isso entra dentro da lógica do processo de saldo afetivo numa conta relacional? Não entra, porque você cede com algo que você sabe que você tá certo, porque tem um intermediador, que é essa terceira parte no matrimônio, que é Deus. Então você cede porque o ceder te aproxima mais de uma postura que é a que Deus gostaria que você tivesse para crescer como pessoa, porque aquele argumento, aquela briga não significa nada. Aquilo só vai gerar um atrito, vai gerar um distanciamento, vai gerar uma dissolução que não é aquilo que Deus quer para você. E você tem essa clareza. Você fala, cara, eu vou ceder porque esse assunto não é importante pro meu matrimônio. Então aí o que é esse Deus dentro do relacionamento? É essa terceira parte que é um espaço mental ou psíquico ou de coração que é sagrado, que eu vou para esse espaço com frequência. E é esse espaço que me traz a qualidade da resposta que eu preciso para todas as decisões da minha vida. E isso é triste, porque a maioria das pessoas não vai mais para esse espaço e elas estão tomando decisão baseada na cabeça delas. Exato. Na loucura delas. E a maioria das pessoas não percebe, porque não analisa os seus próprios pensamentos, quantas loucuras elas acreditam. Como as ideias de senso comum, como narrativas ideológicas, de propaganda. Tem um monte de baboseira que a gente acredita que é um monte de semente de propaganda. Sim. Só que só se você acostumar isso para esse espaço sagrado dentro de você, que a gente pode chamar de Deus, e você filtrar tudo que não é essencial e deixar só o que é essencial, que você volta com clareza. É essa rotina, que eu chamo de rotina sagrada, que nos dá resiliência para sustentar o matrimônio. Sem isso, é impossível. Entendi. Porque a ordem psíquica masculina é drasticamente diferente da ordem psíquica feminina. Tipo, o sistema operante. É igual você tentar rodar o Windows no Mac ou tentar rodar o iOS no Windows. Vai ficar cheio de bug. Vai travar. Cheio de bug, travando no negócio, não flui. Sim. Só que tem maneiras de você fazer essa tradução entre o Windows e iOS se você entender o código de cada um deles, de tradução. Essa metáfora é extremamente similar como funciona a mente do homem e como funciona a mente da mulher. Tá bom. Entendi. E qual é o tradutor? Deus. E aí quando a gente vê o rumo, por exemplo, como eu falei, ateísmo aumentando, agnosticismo aumentando, cada vez menos pessoas acreditando e casando na igreja só por modinha, qual que você acha que é o rumo que a gente está tomando, né? Você está otimista? Por exemplo, tivemos agora um novo Papa que acabou de ser escolhido aí, né? Um Papa americano de Chicago. Você está otimista com o rumo? Como que você vê assim? Cara, eu vejo mais o Leão XIV como uma continuidade do que o Papa Francisco estava fazendo, né? Eu acho que talvez um pouco menos de posicionamento temporal em pautas sociais e um pouquinho mais de posicionamento dentro das doutrinas centrais da igreja. E eu acho que isso é um ganho para a comunidade cristã como um todo, não só para os católicos, mas para todos os cristãos do planeta. Eu acho que o ateísmo e o agnosticismo, cara, é um sintoma de algo mais grave. Que eu acho que até, principalmente os agnósticos, são pessoas sinceras. São pessoas que chegaram num ponto de uma certa reflexão pessoal e falaram assim, cara, eu nunca encontrei alguém que tem resposta de verdade. Então, assim, via de regra,
as pessoas estão mentindo ou elas estão iludidas achando que estão falando a verdade, mas elas não estão. Então a gente vê um pragmatismo e às vezes um cinismo, um ceticismo muito grande no agnóstico, mas uma aliança com a verdade. Porque eu já tive várias experiências de debate teológico com o agnóstico e no final o cara ficou com uma dúvida razoável de falar assim, talvez tenha uma maneira diferente de ver a religião. Só que eu acho que o problema maior, cara, hoje em dia, não é o agnóstico ou o ateu. Porque o ateu e o agnóstico, dentro das suas resoluções metafísicas, o ateu um pouco menos do que isso, porque ele tem algumas convicções de Deus não existe, esse assunto é uma baboseira e tudo mais, mas eles entram em debates buscando uma certa verdade e você tem uma probabilidade de convencimento maior se você tiver o domínio da verdade um pouco maior com V maiúsculo. Se você estruturar de uma certa maneira, a dúvida razoável começa a implodir as crenças do ateu e do agnóstico. Eu sei porque eu já fui ateu e agnóstico. Você já foi? Já fui. Então, e aí depois fui fazer teologia, um monte de coisa numa jornada muito longa. Hoje você é teólogo também, né? Sou teólogo também. Eu acho que o ponto mais grave, cara, é aquelas pessoas que colocam um rótulo superficial de religião, só que elas não sabem, elas não entendem nada por que aquilo é feito. E aí vira quase como uma posse, uma propriedade, um patrimônio. Mas eu vou na missa todo domingo e eu posto um stories lá na missa com o terço na mão. Que seriam os cristãos culturais, né? Digamos assim. Culturalmente ele é cristão, mas não sabe nada. Eu não sei nem se pode dizer que é cristão, cara. Porque assim, cristão é um processo de tomada de decisão. Tá. Que nem eu falei. Cara, matrimônio é você estar disposto a fazer um ato sacrificial e ceder onde você tá certo. Isso é lógica cristã. Tá. Entendeu? Tipo, você toma um tapa na sua face. O que você faz? A lógica cristã, você dá a outra face. Na lógica científica, você fala, isso não faz sentido nenhum. Na lógica psicológica também. Você fala assim, tudo bem, mas qual que é a lógica que está por trás, por exemplo, desse conselho que foi Jesus que deu? Você fala assim, e aí é o domínio de várias disciplinas, né? De um grande mestre. Se você recebe um tapa de uma pessoa razoável, que talvez está ensandecida ou perdeu o controle, que seja, e ela achou que naquele momento a reação dela, a única maneira de se impor ou de conter o assunto, que talvez é um assunto que estava violentando ela, era te dar um tapa na cara. Isso é uma pessoa razoável, né? O que ela espera depois de te dar um tapa, o que a maioria das pessoas espera? Outro tapa. Receber um tapa de volta. A reação. Uma reação. Dentro da razoabilidade da maioria das pessoas, não de um doente mental, porque isso não vai funcionar com doente mental, mas da razoabilidade da maioria das pessoas. Você recebeu um tapa, você já vai se defender para receber outro tapa. Você recebe a outra face e fala, pode bater, você cria um evento catártico de quebra. Onde aquela pessoa que acabou de dar o tapa volta à consciência e reflete sobre o propósito, por que eu fiz isso? E é exatamente essa autorreflexão de por que eu dei o tapa e agora a pessoa tá vulnerável para receber o próximo tapa meu, que tira ela do looping de violência e de reatividade, que tira ela daquele padrão. Então, assim, é de um nível de genialidade psicológica e teológica tão absurdo, só que a maioria das pessoas não entende isso. Sim. De você gerar um evento catártico com a tua postura na hora que o outro te agrediu. Porque o justo seria se agredir o outro de volta. Só que se você se permite ser agredido de novo numa pessoa razoável, você vai gerar um evento catártico. E isso vai marcar aquela pessoa pra sempre. Tipo, deu tapa no cara e o cara virou o rosto pra eu dar outro. Sim. Baixou a guarda. Cara, eu nunca mais vou bater em ninguém, cara. Que loucura. Por que eu fiz isso? Mas tava falando que o problema não são os agnósticos e os ateus. O que você disse? Porque eu tenho uma teoria, não sei. Eu acho que é pior, inclusive, os falsos profetas, né? Porque a gente... é isso? É isso aí, são porque os fariseus. Os fariseus, né? Porque a gente vê hoje, por exemplo, o pastor Mirim lá, que tá viralizando. Cara, você vê uma pessoa como aquela e os discursos e muitas pessoas sendo influenciadas por isso. Eu acho que esse talvez seja o maior perigo, se dizer isso. Eu acho que a gente tem uma dramatização do ritual religioso. Eu acho que talvez por ter passado por uma fase de queda, de perda de fiéis, eu acho que a religião se abriu demais para essa dramaturgia, muitas delas, né? E aí... em várias escolas teológicas, eu acho que não é exclusividade nenhuma esse vício, mas a gente tem o externo como protagonista e não a jornada interior. Então é mais o post no stories na igreja bonita com o terço na mão, ou eu tá
numa romaria, ou eu estar visitando uma catedral, ou eu estar numa igreja que tem um painel de LED de 30 por 50, com um som absurdo da JBL, que parece o show do U2, com um pastor Exato. que é famoso, que tem milhões de seguidores. Eu acho que isso virou o protagonismo. Uhum. Se o cara escolhe ir na igreja ou na missa, que é a mais instagramável. Porque isso ele vai contar como um ponto de reputação social dentro dos círculos que ele convive. Total. Busca de uma validação. Não, e o pior é que mancha a reputação da igreja, né? E da mensagem de Cristo em si. Você pega o pastor Mirim lá, o The King of the Power, não sei o quê. Cara, e aí as pessoas que veem aquilo falam, caramba, olha que piada que é, né? A religião, o pessoal que acredita em Deus, exatamente. mancha a reputação de todo mundo, cara. Então, aí você vê, não só não atrai aquele que tá afastado, o agnóstico ou ateu, como vira motivo de chacota. Exato. Eu acho também, desmotiva pessoas sérias que sabem que não é o externo o fator crítico principal do amadurecimento, que podem estar lá e vendo, pô, mas pra que os caras estão fazendo esse circo? Aham. Isso aqui não é uma igreja, mas é um circo. Eu acho que tem muito isso, virou um ato circense ou teatral, o processo religioso, sendo que, cara, é uma jornada interna. Uhum. Os sacrifícios que a gente faz pra manter um relacionamento matrimonial, pra criar os nossos filhos, pra fazer os nossos negócios prosperarem, pra construir reputação, Sim. pra ser respeitado, são sacrifícios invisíveis. Uhum. E as pessoas estão achando que eu ir lá e participar de um culto, de uma missa e postar é um sacrifício que gera validação. Só que não teve sacrifício nenhum. Na verdade, eu tô querendo colher um benefício de um ato que não deveria ser exposto, porque é foro íntimo. Total. Isso é outra coisa que as redes sociais distorceram muito, principalmente nas pessoas com mentalidade muito imatura. A galera posta coisa de foro íntimo, cara, como se aquilo fosse de praça pública. É bizarro. Uhum. E as pessoas, posta mais da sua filha, posta mais foto da sua Exato. casa. Posta... Cara, eu não vou postar nunca nada da minha filha, da minha casa, nem da minha esposa. Uhum. Tipo, você não é casado, então sua esposa não aparece aqui. Tá, o link aqui, tenta seguir ela provavelmente vai rejeitar você, mas tô com ela há 25 anos. Aham. Mas então não é verdade, então, isso que você ensina. Então, o problema é seu, cara. Sim. Eu tenho a minha fé, né? E você que se dane, tipo. Exato. E por que você acha que as igrejas estão tendo que se sucumbir a isso? Aí que virou um show mesmo, virou um circo. Será que é porque é o único jeito hoje de fazer os jovens voltarem para a igreja? Tem que fazer convencer através de um show, de uma música, das piruetas? Você acha que é por isso? Porque senão é muito chato e ninguém vai? Não sei, eu tô... Eu acho que assim, eu acho que tem... O pensamento revolucionário, cara, ele é altamente viral. Tá? Entendi. E às vezes a pessoa é conservadora, religiosa, não sei o quê, só que ela age como um revolucionário. Tá? Então a tomada de decisão dela é de revolucionário. E ela fala assim, não, cara, a gente tem que revolucionar a igreja como atrai os jovens. Cara, eu não acho. Eu acho que o tempo faz as pessoas voltarem pra igreja. Tá. Por quê? Porque a vida é difícil o suficiente pra uma hora você quebrar a cara e você falar assim, cara, eu acho que eu não tenho todas as respostas, velho. E aí você vai olhar ao seu redor e você vai ver algumas pessoas com mais resultado com você, ou mais bem resolvidas do que você e tudo mais, você vai falar, pô, o que você faz, cara? Ah, cara, eu leio a Bíblia todo dia, entendeu? Tem um grupo de oração se você quiser participar. Mas isso vai me trazer respostas? Não sei, talvez não, Depende. mas você é bem-vindo, Uhum. entendeu? E aí é mais a postura daquela pessoa que não é o cara que sobe no palco, que tem milhões de seguidores, ou que anda de Ferrari, que você vai seguir, mas é o cara que você viu no seu lado que é um bom pai ou uma boa mãe. Você viu que é uma pessoa que nunca ostentou nada, às vezes podendo ter algum poder econômico. Você viu que é uma pessoa que você nunca viu mentindo. Que é uma pessoa que todos os compromissos... É uma pessoa que quando você marca compromisso com ela, ela chega na hora. São micro coisas que você começa a valorizar com mais idade, se você tem uma certa prudência e consequência. Se você fala, cara... Pessoas que chegam na hora é um diferencial. Porra, demais. No Brasil, então, meu Deus. Demonstram respeito. Sim. Pessoas que não mentem, que cumprem com promessas, cara, eu quero conviver com essas pessoas. Tá. Pessoas, quando você se torna pai ou você se torna mãe, você fala assim, cara, você começa a ver os pais e mães diferentes. Porque você entende o nível do desafio que é você criar outro ser humano. Você começa a falar assim, cara, quem é pai e mãe tá numa caixinha, num patamar, numa estante diferente. Até quem não é pai e mãe, já vê outros pais, realmente muda, né? A chavinha, você já acha que a pessoa é mais responsável. Que tá cuidando de uma Não vida tem ali. como, Não tem cara. como. Entendeu? Não tem Tipo, como. se tem outros seres vivos que dependem Tá. das suas decisões no dia, aquela pessoa é minimamente mais responsável. Você fala, cara, adolescente o dia inteiro, esse cara não é.
Entendeu? Sim. Eu só achei um contexto aqui que ainda conversa um pouco nessa parte de Deus e tudo, só que voltado um pouco para matrimônio. Tá. Se Deus é amor, por que hoje, Lucas, existem tantos casamentos que enfrentam dores profundas, traições, distanciamentos e frieza? Porque eles se afastam desse princípio ordenador, né? Então a pessoa começa... Quantas vezes, cara, em atendimento clínico, 10 anos como psicanalista atendendo, você tem pessoas casadas vivendo como solteiros dentro da mesma casa. Então você tem o marido dormindo num quarto, a esposa dormindo no outro, eles mal falam bom dia, mal falam boa noite, não se beijam mais, não tem toque. Eles mantêm a funcionalidade da casa acontecendo por conveniência. Porque a vida é mais difícil sem a esposa pra ele e a vida é mais difícil sem o marido pra ela. Então eles mantêm uma funcionalidade por anos. Mas eles não são mais um casal parceiro. E isso é um efeito do distanciamento da inocência de coração do marido e da esposa. Eles não visitam esse espaço sagrado mais. Tipo assim, Deus, meu casamento tá horrível. O que é que eu posso fazer como marido pra melhorar? E Não tem isso, né? os dois já são desistentes, entendeu? Só já desistiram. Porque eles pararam de se questionar. Será que tem alguma conduta minha que não tá certa? Os dois têm certeza que estão certos. Entendi. Isso é coisa de adolescente, cara. Quem que tem certeza absoluta das coisas? Adolescente é tão imbecil que tem certeza que nunca vai morrer. Não é? Já foi adolescente, não foi? Exato. Exato. É inconsequente. Você quer que porque você não arca com suas responsabilidades também. Normalmente quem arca com suas responsabilidades são seus pais. Exato. Só quando você chega Você adulto... nem pensa em morrer, né, Exato. com esse adolescente. Mas quando nada. você é adulto... Nem existe essa Nem possibilidade. existe. Você é imortal. Exato. Você toma decisões, então, baseado numa premissa de imortalidade. Total. Bizarro. Você viu como é insano? Isso é louco, cara. Pra mim, isso, eu acordei, porque eu tive um câncer, e foi quando me caiu a chave que eu ia morrer, que eu podia Quantos morrer. anos? Eu tinha. Quantos anos? Faz. 24? Acho que eu tinha 23. Amadureceu antes, É, por causa disso. 23. Eu falei, caramba, cara. Do nada você pode do nada ter um câncer e morrer. Dá valor à vida, né? Você dá valor à vida, você fala, cara, era sua vida Não. é agora. Até eu tava falando uma coisa com a Ju, que teve uma coisa que me estressou muito em relação ao trabalho. Aí eu falei assim, cara, mas beleza. Eu vi uma pessoa, cara, eu vi um moleque muito novo andando de cadeira de rodas, provavelmente tava com câncer. Eu falei assim, cara, o que é meu problema em relação a isso? Perto disso, Tá ligado? Não é, uma coisa que tá me afetando não é a vida, é meu trabalho só. Então eu acabei e falei assim, cara, até já, entre aspas, passou. Eu tenho que resolver esse problema, mas já passa também. Você vê como a empatia resolve muitos problemas humanos? Só de você colocar numa modulação de perspectiva, você fala, cara, esse menino tá doente, câncer, não consegue nem andar direito, provavelmente tá com a vida toda centrada. E qual o meu tamanho do meu problema com relação a isso? Exato. Empatia dissolveu todos os seus problemas. É. Tipo, o seu dia normal é o sonho de muitas outras. Exato. Meu dia normal É, tava todo assim. mundo acha que tem um problema até vir um problema de saúde. Aí você descobre que você Exato. tem o problema. Você vai dando valor, né? Exato. E se você curtiu essa nossa trip inusitada, tem outra trip pra você assistir aqui também.